Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos trazer aqui um rápido comentário relacionado com a promessa de salvação. Esse é o tema central das Escrituras Sagradas. A salvação de Deus que está em Cristo Jesus. É a maior promessa que nós temos em toda a Bíblia Sagrada. E a salvação, do grego soteria, é um grande livramento. É o alcance de uma libertação. Então a salvação, ela é um dom de Deus. Ela é um presente de Deus para a humanidade. E nós entendemos que a salvação, ela não somente muda o nosso destino, mas ela transforma a nossa natureza. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus, ele é imensurável. Não se pode medir. Porque nós vamos encontrar dentro do texto sagrado que a salvação foi planejada antes da fundação do mundo, mostrando que o grande amor de Deus pela sua criação, pela sua criatura, para com os homens. E nós também entendemos que a salvação, além de ser imensurável, ela é para todas as pessoas. Deus amou o quê? A humanidade. Então o amor de Deus, ele é para todas as pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não é indiferente. O desejo de Deus é que todos os homens venham ser salvos. Através da mensagem do Evangelho, que está fundamentada no seu Filho amado, Jesus Cristo. O amor de Deus também, ele é inigualável. Ele é vicário. Porque não há outro meio da qual o homem pode ser salvo, que possa ter uma substituição. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho. Então a única maneira do homem ser salvo é através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E a salvação também, ela é incondicional. Por quê? Nós não temos mérito nenhum. O mundo jaz no maligno, é individualista, é egoísta. Nós só temos demérito, mas mesmo assim, nós vamos ver que salvação é graça, é favor de Deus. O homem precisa crer, se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que possa ser salvo. Porque a salvação está em Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro caminho pela qual os homens possam serem salvos. É somente através de Cristo. Nele está
a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados. Então, o Evangelho de João, ele revela que todo ser humano, ele foi corrompido, contaminado pela natureza do pecado. Logo, ele precisa ser o quê? Alcançado pela graça e pelo favor de Deus, aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então nós vemos que a salvação é um grande livramento de Deus para todos os homens. Todo aquele que nele crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então a condenação, todos estavam condenados e não havia um justo sequer sobre a face da terra. Mas Deus vem libertar o homem, o que? Da condenação eterna, da separação eterna que o homem teria de Deus. Porque há vida além da morte. A morte não é o ponto final. Há uma outra vida além da morte. E o homem precisa entender que ele precisa aceitar Cristo para não ser lançado num lago de fogo e enxofre, aonde o fogo nunca se apaga, o tormento eterno. Mas Deus tem promessa de livramento, de bênçãos, de vitórias para aqueles que nele crê. A santificação, a sua natureza, nosso comentador aqui ele traz 3 aspectos, mas nós vamos falar 4 da natureza da salvação. É a justificação, a regeneração, adoção e santificação. E tem ainda o 5º, mas já algo mais, podemos dizer, distante. Não que seja distante, está perto, mas vai acontecer no arrebatamento da igreja, que é a glorificação. Nós temos que entender a salvação em 3 tempos. Então, no passado, nós somos libertos, fomos salvos da condenação do pecado. Então, quando aceita Cristo, meus pecados foram perdoados, então eu estou salvo. Agora, no presente, eu estou sendo liberto da influência do pecado. Então, no tempo passado, eu fui perdoado. No tempo presente, eu estou sendo liberto. Estamos sendo transformados de dia a dia. É necessário um esforço, porque a salvação ela é dada de graça. Porém, nós temos que perseverar em buscar a Deus, em fazer a sua vontade, em praticar a sua verdade. E no tempo futuro, nós seremos salvos do poder do pecado, porque o pecado já não terá mais poder, porque nós vamos ser transformados em um corpo glorioso, em um corpo incorruptível, e vamos habitar com o Senhor. Então, nesse processo da santificação, nós vamos ver que o salário do pecado é a morte. Então, todos nós estávamos condenados. Mas um justo morreu em nosso lugar. Então, houve a substituição no processo da salvação. Eu estava condenado.
O salário do pecado é a morte, mas alguém morreu em meu lugar. Logo, a morte substitutiva de Jesus, quando nós aceitamos a Cristo, o seu sangue nos purifica de todo pecado e nós somos justificados agora diante de Deus. Deus, quando olha para mim e para você, se estamos debaixo das grandes asas da salvação, o Senhor vê um justo, porque os nossos pecados são perdoados. E isso vai acontecer um segundo processo, é o processo da regeneração, aonde eu recebo uma nova vida que é trazida, é manifestada pelo Espírito Santo. Eu passo a ser o quê? Uma nova criatura. Então, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, quando nós nos entregamos e deixamos sermos dominados pelo Espírito Santo, ele vai nos moldando, nos transformando a cada dia, a cada momento, para refletirmos a luz de Cristo através das nossas ações, das nossas atitudes. Terceiro, antes nós éramos inimigos de Deus, mas através do sacrifício de Cristo, nós somos reconciliados. E agora nos tornamos filhos de Deus por adoção. Passamos a ingressar na família de Deus através da obra que Cristo fez ali na cruz do Calvário. Somos agora os seus filhos. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 14, diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quarto, vem um processo que dá santificação. Nós temos que entender que no momento que a pessoa aceita Cristo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nós nos tornamos que um santo. É a santificação posicional. Então, aos olhos de Deus, Deus nos vê ali santo. Só que a santificação, ela é uma jornada. Ela é progressiva. Por quê? No momento que eu estou em Cristo, sou salvo, fui transformado, me tornei um santo. Só que no dia a dia, eu preciso o quê? Estar separado do pecado, porque a palavra santo, ela vem do hebraico kadosh, separado. Então nós somos santificados e temos que buscar o que? A santificação, através de uma vida segundo a verdade do Evangelho. Porque quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, aí vai ocorrer o que? A glorificação. Nós vamos receber o que? Um novo corpo, incorruptível, incontaminado, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento. Então esses são os estágios, né? O processo da salvação. E a base da salvação é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então a salvação está nele, está fundamentado em Cristo. Não há outro nome no céu, ou na terra, ou embaixo da terra, pela qual os homens podem serem salvos, a não ser através de Cristo Jesus. Jesus, ele é o único caminho. Jesus fala sobre 7 verdades lá em João. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, e tem mais outras 2 verdades que eu não anotei aqui, mas que eu estou me lembrando. E nós temos que entender que a salvação, ela não é algo que você, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso. Porque a salvação, nós vamos ver que o indivíduo, ele pode abandonar, ele pode rejeitar. Nós temos muitos exemplos nas Sagradas Escrituras de pessoas que abandonaram a fé, abandonaram a Deus. A apostasia é um desvio,
é um afastamento de Deus. E tem um afastamento espiritual, é quando a pessoa ele deixa de seguir os ensinos da Sagrada Escritura e volta a andar segundo o curso deste mundo. Podemos dizer apostasia doutrinária, ele deixa de seguir o que? A palavra de Deus, os ensinos de Cristo. Por exemplo, colocando a salvação em uma denominação, a salvação em uma pessoa que não seja Cristo, se afastando de Cristo e se apegando que a uma mentira, não acreditando mais na palavra de Deus. E tem a apostasia moral, é quando a pessoa volta à prática do pecado e quer viver uma vida relaxadamente ali no pecado. Mas nós precisamos perseverar, porque a salvação ela está em Cristo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então a salvação ela está firmada em Cristo e nós precisamos guardar, segurar, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Então, Deus nos deu uma tão grande salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos o que? Segurar, reter o que? Essa salvação em nosso coração, continuar crendo, acreditando em Cristo e vivendo uma vida que Ele possa se agradar de todos nós. Então, que Deus te abençoe, Deus te ajude. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.